Em algumas noites, quando o céu sobre uma forte jatos azuis. Jatos azuis soa um tanto aleatório, não? Mas na verdade não estamos falando de contos de fadas. Todos esses são apenas tipos diferentes de relâmpagos que são visíveis principalmente muito acima das nuvens de tempestades violentas. Vejamos os sprites vermelhos. Eles são flashes de luz que aparecem acima de tempestades que vêm em grupos. São raros. Assim, uma carga positiva é transferida de uma nuvem de trovoada para o solo durante a queda de um raio. Esses tipos de raios representam apenas 10% de todos. De fato, os viam de tempos em tempos, mas os flashes eram tão breves que mesmo que você tivesse cientistas ou pilotos responsáveis falavam sobre eles, a comunidade científica, em sua maioria, os ignorava. Em todo o mundo começaram a compartilhar vídeos e fotos de sprites vermelhos. Os sprites vermelhos podem começar como bolas de 100 metros feitas de ar ionizado. Essas bolas caem e os pesquisadores têm estudado não apenas os relâmpagos que caem das nuvens furiosas, mas também esses flashes coloridos que sobem em direção ao espaço, mas ao mesmo tempo se esmaga em direção ao solo. Os sprites vermelhos têm formas diferentes, como esses grandes sprites que lembram ver sprites do tipo cenoura ou do tipo coluna. Eles são semelhantes, mas os do tipo cenoura também têm gavinhas longas. Em 22 de agosto de 2022, conseguimos tirar algumas fotos impressionantes de faixas vermelhas brilhantes no céu de luminescência atmosférica, e só é possível vê-la tão bem quando não há poluição luminosa, objetos que, de outra forma, poderíamos ver no céu. E a luz do Sol arranca seus elétrons. Em seguida, eles se recombinam lentamente com seus elétrons, e esse é um processo que faz com que brilhem. Como se pode ver um sprite vermelho? Primeiro é preciso encontrar uma grande tempestade. Eles são mais comuns no verão e na primavera. É claro que os sprites podem aparecer a qualquer momento, se houver tempestades fortes com raios no nível do solo. E você terá melhor visibilidade. No cenário perfeito, a tempestade estará se movendo ao longo de um horizonte distante, de modo que será possível ver tudo. Os olhos precisam de tempo para se adaptar à escuridão ao seu redor. Dê a eles algum tempo, cerca de 20 a 30 minutos. Mantenha seus olhos acima das nuvens e tente não olhar diretamente para elas. Ignore os relâmpagos. Um sprite aparecerá talvez uma vez a cada 200 relâmpagos. Não espere realmente capturar. E outros eventos luminosos semelhantes são algo que chamamos de TLEs, do inglês para eventos luminosos transientes. Também vale a pena mencionar os jatos azuis. São luzes azuis fracas que sobem como um sopro de fumaça muito rápido acima de fortes tempestades de granizo. Também são muito raros e, na maioria dos casos, você só poderá vê-los de um avião. E agora chegamos às criaturas dos contos de fadas. Elves. Quando falamos de relâmpagos, são breves discos de luz fraca que podem ser vistos a cerca de 100 km, mas é apenas uma abreviação do termo em inglês. Seu nome completo é emissões de luz e perturbações de frequência muito baixa devido a fontes de pulsos eletromagnéticos. Sim, sugiro que fiquemos com elfos. Um sprite vermelho muito poderoso. Os gnomes são os flashes menores e mais rápidos. Estamos falando de minúsculos picos brancos de luz que piscam do topo de uma bigorna. É aquela nuvem alongada que você vê no topo de uma tempestade violenta. Ela se espalha a favor do vento junto com os ventos de... Vejam só, os raios globulares têm a forma de esferas de fogo que podem ser do tamanho de uma bola de golfe ou podem crescer até o tamanho de uma bola de praia muito grande. Eles podem ser amarelos, vermelhos, brancos, laranja, verdes ou roxos, e podem permanecer vivos por alguns segundos, às vezes até minutos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas têm falado sobre ter visto raios globulares, às vezes até flutuando em suas casas, em laboratório, ou pelo menos algo muito semelhante a ele. Eles perceberam que as plumas de uma erupção vulcânica selvagem. Como o restante das tempestades, os raios vulcânicos se formam quando a eletricidade estática se acumula na atmosfera da Terra, e então ela é liberada na forma de um raio. Os cientistas não são de raios durante erupções vulcânicas. Isso acontece quando o ar aquecido em uma erupção sobe para o céu e encontra o ar frio. A água da erupção se transforma em partículas de gelo, e quando essas partículas se chocam umas com as outras, alguns elétrons são arrancados. As partículas de gelo, que agora têm cargas mais positivas, se movem mais alto no céu e se juntam. Ou pode ser uma carga de atrito, outra coisa que leva a um raio vulcânico, medindo e criando íons carregados. Tem também raios que podem gerar rajadas breves, mas muito fortes de raios gama, que é a forma de luz com maior energia. Elas são tão brilhantes que podem cegar os sensores dos satélites, mesmo quando estão a centenas de quilômetros de distância.
Elas também podem criar antimatéria. Imagine que você tenha duas caixas cheias de blocos. Alguns blocos são vermelhos e olhos, e os blocos vermelhos na anticaixa são azuis. Quando esses pares se tocam, eles desaparecem ou se aniquilam e se transformam em energia. Isso é o que acontece quando as partículas de matéria elétrons lentos. No relâmpago escuro, os elétrons são de